Quando a Praça da Alegria convida amigos, as conversas tornam-se muito mais prazerosas, tornam-se momentos muito mais agradáveis para quem é o apresentador do programa. Estamos na segunda parte e com o professor Paes Clemente na Praça da Alegria para falar de apneia do sono. Não é a primeira vez que o fazemos e receio bem que não será a última, porque muitos foram os nossos telespectadores e telespectadoras que nos deixaram questões, que nos lançaram algumas interrogações que nós julgávamos que estavam respondidas, mas que percebemos que não foi a mensagem totalmente perceptível para quem nos acompanhou na última conversa que aqui mantivemos. Professor, afinal de contas, ressonar é sinónimo da apneia do sono? Não necessariamente. Foi uma das questões. Não necessariamente. O ressonar como o nome indica, é um barulho produzido pela passagem de ar ao nível da via respiratória superior, em que há, durante essa passagem de ar, essa inspiração, uma superfície estreita, que pode ser ao nível do nariz, e, portanto, produz um ruído. E esse ruído, posteriormente, é amplificado pela parte posterior do nariz, pela chamada cavidade da nasofaringe, inclusivamente também a nível da garganta, numa linguagem mais grosseira, da orofaringe, e posteriormente da hipofaringe. Portanto, nós estamos aqui com uma corrente de ar de vibração resultante da colisão das moléculas de ar, que ao passar numa superfície estreita, provoca um ruído que depois é amplificado e dá esse problema. No entanto, depois temos outra fase e calcula-se estatisticamente a nível, por exemplo, de alguns países que 23% dos homens são roncadores, como se diz, e 13% das mulheres são roncadores. Portanto, há aqui uma Calculava dimensão... que lhe perguntasse porquê. Tem que lhe perguntar porquê. Porque é que são os homens mais do que as mulheres? Bem, por alterações de natureza anatómica, portanto, é multifatores de natureza hormonal e por vários fatores múltiplos. Nós temos temos a apneia, que é... conjunto de túneis, não é? Exatamente. De gruta, é uma gruta, não é? Que temos Exatamente. aqui na nossa cara. E é essa gruta, ou a obstrução dessa gruta, que vai provocando o barulho, o ressonar. Depois temos a outra parte, que é a parte da apneia, em que há uma paragem, há vários tipos de síndrome obstrutivo, mas aquele que eu me vou agora referir é a paragem respiratória durante aproximadamente, como digo, 10 segundos, ou pode ser mais, é evidente, em que há o colapso da via respiratória, nomeadamente a nível do véu do paladar, do palato mole, por várias razões, e esse colapso faz com que, durante o sono, é que quando nós estamos acordados, nós não estamos a ressonar. Alguns dos participantes podiam estar a ressonar. Mas porquê? Porque os músculos da parte do pescoço e da parte da garganta mantêm uma certa tonicidade, daí que o ar passa, ou mais ou menos facilmente. Mas durante o sono há uma flacidez resultante de todas as paredes. Os músculos estarão em descanso. E os músculos estão em descanso. E durante esse período, o que é que acontece? Há estruturas, se nós nos deitarmos realmente, como nós dizemos, em decúbito, ou com a barriga para cima, naturalmente, as estruturas caem posteriormente e há fatores anatómicos que vão prejudicar. Por exemplo, um pescoço muito largo, a obesidade é um fator de risco. A tal obesidade que é realmente um fator. Mas há outros problemas, nomeadamente, por exemplo, o tabaco. E é uma das áreas que eu gosto de abordar, que é o problema da medicina preventiva. O tabaco provoca, por causa dos componentes todos do tabaco, provoca, exatamente, e os substâncias irritantes, provoca uma certa flacidez das estruturas da garganta e também da via respiratória, e essa flacidez vai colapsar. Daí que um fumador, durante muitos anos, a partir dos 40, 50 anos, tem muito mais possibilidade de ser um roncador, ou roncopatia, como nós dizemos, do que um não fumador. Mas há outros problemas muito importantes. Por exemplo, o álcool. O indivíduo
que à noite bebe bastante, provoca de ações do álcool, alivia o sistema nervoso central, e daí que é um fator agravante. Mas há mais. Por exemplo, as pessoas que consomem drogas ilícitas, também são fatores prejudiciais. Mas há ainda mais. Que vejamos quais são as dúvidas que os telespectadores levantam, pelo menos alguns daqueles que encontramos na rua. Concorda? Concordo, mas que remédio tem? Vamos ver. É muito prazer. Chamava-se Vitinho, e embora este menino travesso não parecesse gostar de ir para a cama, era com ele que milhares de crianças aprenderam todos os dias a hora certa para dormir. Nessa altura, adormecer parecia ser muito fácil. Bastava ouvir a música, lavar os dentes, e o sono acabava por aparecer com naturalidade. Com o passar dos anos, aos quais ninguém está imune, dormir começa a não ser um ato tão natural como seria desejável. O stress, o café e os horários de trabalho pouco ortodoxos são 3 vértices de um triângulo incompatível com uma noite bem dormida. Por tudo isso, quisemos saber: Portugal anda a dormir bem? Dormir bem é algo que acontece todos os dias na sua vida? Nem por isso. Sofro de insónias há muitos anos e, portanto, nos últimos 15 dias, devido ao facto de trabalho, não é? Que é complicado trabalhar quando não dormes, de maneira que procurei uma terapia alternativa de sono e, portanto, ando numa clínica a ser curada, não é? Deste meu problema. Não tem problemas de insónias, de roncopatia? Não tenho problemas desses, dormo muito bem, pouco, mas bem. Bastantes insónias. Não durmo mal, durmo sempre bem. Tenho é pouco tempo, não é? Dorme é pouco, não é? Exatamente. Tem dias, às vezes durmo melhor, outros dias durmo pior, depende. Quais são os seus problemas neste caso? É acordar muitas vezes de noite. É sono leve? Exatamente, de maneira. E a apneia do sono, já ouviu falar deste problema? Sim, já ouvi falar na apneia do sono, sim senhor. Tanto é que o meu filho parece que vai tratar também disso, da apneia do sono. Como é que detectou o problema? É médica, que ele está forte e mandou fazer esses exames. Normalmente os miúdos e tudo dizem que eu ressono muito. E eu própria também sinto que há noites em que há pior, que acordo. Com falta de ar? Sobressaltada, com falta de ar, principalmente por causa disso. E alguma vez o apanhou a suster a respiração durante a noite? Porque a apneia do sono consiste nisso, de repente a respiração, uma pessoa deixa de respirar. Sim, fica assim e estremece, sim senhor. Já desde pequenino que ele tem isso. O que é que os médicos acabam por lhe dizer em termos de tratamento? Enfim, eu nunca falei muito com a minha médica sobre isso. Deveria ter já falado, mas já me habituei de tal maneira que também eu própria já não ligo. Portanto, é um bocadinho de desleixo da minha parte, mas até agora ainda não me preocupei muito com isso. A apneia do sono afetará pelo menos 500 mil de portugueses, a maioria homens com mais de 40 anos. Este problema ocorre devido ao estreitamento da faringe, provocando paragens respiratórias durante o sono. Como resultado, estes doentes, ao acordar, têm a sensação de uma noite mal dormida. A fadiga e a sonolência são 2 sinais de alarme que devem ser tidos em conta, pois nos casos mais graves pode ocorrer a impotência ou até mesmo a morte em situações tão perigosas como adormecer ao volante. Ora, se ouvir a música do Vitinho já não é suficiente para uma boa noite de sono, saiba agora o que a ciência pode fazer por si. Um beijinho. Sonhos lindos, adeus e até amanhã. É mais uma ótima ideia do nosso companheiro de trabalho, o Hugo. Uma salva de palmas para ele, porque ele merece. Deu a volta ao texto, deu bem a volta ao texto. Professor, stress, horários laborais voláteis, insónias, tudo isto pode ajudar a provocar a apneia do sono. Mas pode-se tratar? Pode. Deixe-me só focar um aspecto muito importante que é a insónia e falando depois na apneia do sono. Sim. A insónia, como o próprio nome diz, é uma perturbação do sono em que o indivíduo tem dificuldade em primeiro adormecer ou então acorda várias vezes durante a noite. Isto tem muito a ver com situação de stress pessoal, stress profissional no local de trabalho e, naturalmente, as condições económicas sociais neste momento que estamos a viver ajuda muito a
esta situação. De maneira que podemos equacionar este aspecto relacionado com a situação, com a crise económica e social. Depois há um aspecto muito importante, que são as pessoas que vivem um regime conjugal, que é o problema da violência doméstica. Eu queria aqui chamar a atenção, eu sou um militante anti-violência doméstica. Nós temos que respeitar nas opções os nossos companheiros ou companheiras, de forma que todos nós devemos ter uma forma consensual de vida de comum acordo. Porque a violência doméstica, hoje em dia, no nosso país, atinge proporções realmente alarmantes. E isso preocupa-me como clínico, porque vejo muitas vezes na minha clínica problemas relacionados a alterações do sono, sim, em que há aspectos que a violência doméstica pode não ser física, pode ser também de natureza psicológica. Isso é muito grave. Temos que ter um respeito pelos nossos companheiros, nossas companheiras, de forma a dar uma oportunidade de descansar, de repousar durante a noite, que é para o restabelecimento do metabolismo normal do indivíduo durante a sua vida. E se já não houver paciência para se ter o companheiro ou a companheira, o melhor mesmo é separarem-se e cada um fazer a sua vida. Isso é um problema que levava a uma longa discussão e realmente é um dos aspectos. O que me parece, honestamente, ouvindo estes depoimentos e conversando diariamente até com companheiros de trabalho, é que o sono não é tido como uma prioridade. E esse será talvez o principal problema. Exatamente. Porque nós superamos sempre as nossas capacidades, julgando que o sono não é necessário. Eu concordo totalmente, porque o sono é uma prioridade essencial da vida. Direi mesmo que é uma prioridade biológica. O indivíduo tem que repousar, por causa, durante todo o dia temos a nossa atividade intelectual, física, etc. Portanto, o organismo necessita de um período de horas normal, que varia, há uma grande variabilidade individual, 6 horas, 7 horas, 8 horas, temos indivíduos que dormem mais. E o que acontece na apneia do sono é que nós temos um aspecto importante, que é um sono fragmentado durante a noite. O indivíduo acorda, além de roncar, que atinge proporções muito altas, decibéis, à volta de 70, 80 decibéis, que acorda os vizinhos, e que deixa muito vai prejudicar o sono, vai prejudicar o companheiro, precisa no dia seguinte trabalhar, e daí que eu percebo perfeitamente as preocupações da família, porque o problema do sonar não é um problema individual, além de trazer alterações cardiovasculares, de irritabilidade, de perda da libido, etc., tem repercussões de natureza social, não só a nível do seu governo, mas também dos próprios filhos e isso tudo. De maneira que é uma prioridade. E depois há um outro aspecto muito importante. Esse sono fragmentado, esse sono que vai ser procurado ser compensado durante o dia numa atividade física normal. De maneira que a capacidade de trabalho, a capacidade de concentração está muitíssimo reduzida. O indivíduo senta-se ou a ver televisão, adormece. O indivíduo senta-se no seu local de trabalho, adormece. Mas há outro aspecto que me preocupa como cidadão. É que eu, ao conduzir o volante, posso ser vítima de indivíduo que, ao conduzir o volante, adormece. E nós sabemos que a sinistralidade rodoviária em Portugal, as estatísticas andam à volta de 1.000, 1.200, mas não vejo muita preocupação em relação a esta matéria do Governo. E confesso, estou muito preocupado, porque enquanto outros países, como os Estados Unidos, há uma preocupação séria, sobretudo os camionistas profissionais, são indivíduos que ganham a sua vida, como eu, como profissional de saúde, ou como qualquer um. Taxistas. Os taxistas, etc., podem ter um acidente relacionado com a necessidade de adormecer ao volante. E o adormecer ao volante, estimativas dos Estados Unidos, onde há à volta 15 a 20%, há muitos acidentes que não são explicáveis. Nós vemos todos os dias um acidente numa autoestrada, em princípio, o indivíduo adormece, vai galgar e, portanto, vai atingir o outro. Quantas mortes nós temos no nosso país que podiam ser perfeitamente evitáveis se se fizesse uma coisa que é muito simples, e eu alertava as autoridades deste país com responsabilidade, no sentido, pelo menos aos profissionais, por exemplo, os camionistas, haver um teste de rastreio do sono para ver se tem ou não tem este problema. Não quer dizer que esteja em jogo realmente a sua capacidade de trabalho, mas há formas de tratar e era fundamental, da mesma forma que nós, quando tiramos a carta de condução, temos que ver se ouvir a minha sociedade, se ouvir bem, ou se não temos, se vimos. Portanto, deve ser parte das prioridades
prioridades de um profissional de condução, um cabinista, e eu sei o que estou a falar porque já tratei alguns, em que adormece e o que pensar de cabinistas de matérias perigosas nos nossos estados a circular? É um acidente grave ou derramamento, como tem acontecido. Vamos reservar uma nossa próxima conversa sobre este assunto, também para responder a algumas perguntas que nos são enviadas por e-mail, e pode fazê-lo através do praca.da.alegria@programas.rtp.pt, e o professor Paes Clemente terá todo o gosto em responder às vossas dúvidas. Muito obrigado, bom fim de semana Um prazer. e noites bem dormidas. Muito obrigado. Sim, eu também. Obrigado.